Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física com o tema Jogos Cooperativos. Me acompanhem no slide. Então, pessoal, como sabemos que Jogos Cooperativos é uma categoria mais ampla, hoje nós vamos entrar um pouquinho nas especificidades desse tema. Vamos falar sobre os tipos de Jogos Cooperativos. Dentre eles, hoje nós vamos falar dos jogos de quebra-gelo e de integração. Também vamos conhecer os jogos sem perdedores e refletir um pouco acerca do valor do lúdico na educação física. O que é lúdico? Para que ele serve? Como que ele acontece nas aulas de educação física? É só na escola que nós temos o lúdico? Então, todas essas questões nós vamos ver hoje. Então, vamos lá. Relembrando um pouquinho o que a gente já vem estudando, né? E sempre pensando na nossa realidade, na nossa escola, né? Tentem relembrar como que os jogos cooperativos são trabalhados na sua escola, certo? E o que eles são? Qual a diferença dos jogos cooperativos, dos jogos competitivos? Em que momentos que os jogos cooperativos passam a ser competitivos? Qual é o enfoque principal? Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Em que momentos eles acontecem na escola? A gente sabe que muitas escolas, elas se detêm à parte esportiva, muitas vezes, ou essencialmente competitiva, né? E muitas vezes fica só nisso, né? Ou uma recreação. Existe uma diferença entre recreação, lazer e jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, eles têm uma intencionalidade, eles têm uma razão de ser, né? Tem um objetivo a ser alcançado. Então, muitos estudantes que se esquivam, que evitam participar de determinadas práticas por não se sentirem à vontade competindo. São membros extremamente participativos em situações diversas. O que isso quer dizer? É que as pessoas agem, os alunos, os estudantes agem de maneira diferenciada conforme a situação. Então, aqueles alunos que muitas vezes nas aulas práticas se esquivam, não querem participar, não querem competir, muitas vezes se sentem bloqueados, ai meu Deus, eu não gosto de competir, mas que em outros momentos na escola, seja nos intervalos das aulas, no recreio, eles são líderes, eles propõem atividades diferentes, são muito criativos, e aí os estudiosos começaram a distinguir, peraí, por que o mesmo aluno age com comportamentos diferentes? O que a escola está fazendo para acolher, para aproveitar esse potencial que o aluno dispõe, né? Não só para o caráter competitivo, mas para o caráter cooperativo, aquela pessoa que é um agente de integração, interação, que articula os seus colegas para participar de algo em benefício de todos, né? Muito bem, então essas reflexões nos levam a questionar, né, o que nós já aprendemos, aonde que nós estamos indo, né? E aqui a gente tem uma reflexão, um texto que é importante que a gente leia. Além da questão da inclusão e do desenvolvimento cognitivo, que se refere à parte intelectual, né? Há também a questão social, que é essa que a prof acabou de falar, que tais jogos trabalham tornando quem os pratica cidadãos mais participativos. Então, nós estamos nos referindo a um dos objetivos dos jogos cooperativos, eles tornam as pessoas mais participativas socialmente. Então, é na escola, é nas aulas de educação física que nós vamos desenvolver essas habilidades, né? De perdermos a timidez, de nos comunicarmos em público, né? Interagirmos. Na sequência, a frase diz que os jogos cooperativos surgiram da reflexão do quanto a cultura ocidental, principalmente, não apenas ela, né, mas principalmente, valoriza excessivamente o individualismo e a competição.
Isso significa dizer que na nossa cultura a questão de você ser competitivo, de você ser o melhor dos melhores, né, leva muitas pessoas a se dedicarem a essa questão, inclusive nos relacionamentos, a querer ser o mais belo, que tem o porte mais atlético, a querer se superar por se superar, sem ter um fundamento em relação a isso. Então, os jogos cooperativos vêm para trazer essa questão, para que nós possamos também nos tornarmos seres humanos, melhorarmos as nossas relações interpessoais, que a gente chama de humanidades, né? Desenvolver a nossa humanidade, que é se relacionar com o outro de forma que todos se sintam bem. Na sequência, a prof vai trazer uma citação. Quem pensa que a educação física não tem que estudar, está equivocado, né? Então aqui, em seu livro Vencendo a Competição, Orlick classifica o jogo cooperativo em categorias, nas quais pratica-se a cooperação em todas elas, porém em diferentes graus. Dentro desta ótica, temos o jogo cooperativo, sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogo de inversão, jogos semi-cooperativos. Como a prof acabou de falar, é exatamente isso, conforme o seu grau de cooperação, é que vai ter as características daquele conjunto de jogos cooperativos, certo? E nós vamos ver cada um deles. Mas antes de tudo, vamos para as atividades. O que vem por aí? Atividade número 1. Você sabia que nem todas as escolas se organizam para proporcionar aos seus alunos vivências que vão além dos esportes competitivos? E outra questão, e a sua escola, em que momentos deu ênfase aos jogos e atividades cooperativas? Muito bem, essa atividade requer exercício de rememorização, lembrar, né? Como que acontece, que exemplos de outras escolas vocês já viram. Então, responder esses 2 questionamentos em uma resposta só no seu caderno. Eu aguardo você.
Muito bem, vamos à resposta. Na verdade, a prof trouxe uma sugestão de resposta, já que as perguntas eram um pouco subjetivas. Desta maneira, podemos concluir que quando vivenciamos experiências cooperativas nas nossas aulas de educação física, nas atividades escolares, estamos aprendendo, exercitando o compartilhar, o socializar, a preocupar-se com os demais e, através de nossa participação, criamos um clima de confiança. Muito bem, lembram quando a prof falou essa questão de criarmos valores humanos, melhorarmos os nossos relacionamentos interpessoais? É exatamente disso que nós estamos falando. Então, como a resposta é, de certa forma, subjetiva, cada um de vocês vai escrever sobre a sua própria realidade, o que nós tiramos de positivo para todos nós é essa importância, esse significado da cooperação no ambiente escolar. Muito bem, vamos adiante que temos mais uma atividade na sequência. Atividade número 2. Você já ouviu falar em empatia? Pesquise e responda no seu caderno. A gente falou de sentimentos, emoções, a questão do social, Mas e empatia? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, pesquisem aí na internet, usem sites de confiança, conversem com algum familiar de vocês, algum vizinho, liguem para alguém, se virem. Vamos lá? Eu estou aguardando.
Muito bem, vamos às possíveis respostas. Aí, temos 2 conceitos que a prof elencou. Com certeza vocês possam ter encontrado outros um pouco diferentes, mas prestem atenção na essência destas respostas. Existem diversas formas de conceituar empatia. O conceito mais antigo de empatia caracteriza-se como a habilidade de identificar o que está na consciência de outra pessoa, segundo Nunes, 2020. Segundo Borges, também em 2020, explica que empatia pode ser compreendida sobre 3 aspectos: o cognitivo, o emocional e preocupação empática. O que isso quer dizer? Significa dizer que empatia é aquela habilidade de relacionamento que a gente desenvolve. É aquele momento em que nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, perceber como o outro está se sentindo e então interagirmos a partir disso. E não fica só na parte da empatia, não é ter dó nem ter pena do outro, mas se colocar no olhar do outro, se colocar no lugar dele, né, naquele momento. E se refere também ao aspecto cognitivo, intelectual, o aspecto emocional, né, e também essa questão dessa preocupação empática, né? Se a pessoa está sedenta por um copo de água, eu não vou levar um café para a pessoa. Então, eu tenho que me colocar no lugar dela e me posicionar frente a isso, certo? Vamos continuando. De pensar sobre os sentimentos dos outros do que necessariamente senti-los. Assim, ao compreendermos o outro melhor, ao entendermos o contexto em que a pessoa se encontra, nos conectamos melhor. A empatia emocional seria a habilidade de sentir o que o outro sente. Já a preocupação empática é entender o que o outro precisa de você. Então é mais ou menos isso que a prof vem falando para vocês. É se colocar no lugar do outro, compreender o enfoque que ele tem na circunstância que ele está vivendo. Então nos torna uma pessoa mais afetiva, né? E favorece os relacionamentos interpessoais. A partir das emoções que identificamos, podemos agir de maneiras diversas, uma vez que estas podem nos sensibilizar de várias formas. Aprendemos hoje que a empatia é colocar-se no lugar do outro, é a capacidade de sentir e compartilhar de emoções de outras pessoas e que esta ação depende da visão que temos e entendemos o outro e como ela nos atinge. Então, gente, essa questão de entender o contexto, onde que a pessoa está inserida, para compreender ela. Porque ao conhecer o outro, eu também estou conhecendo a mim mesmo, né? E tudo isso contribui para que nós tenhamos bons relacionamentos. Vamos falar um pouquinho dos jogos de quebra-gelo e de integração. Observem essa imagem. Várias pessoas estão se comunicando à sua maneira, de diversos países, dizendo olá, né? E aqui um grupo que já se conhece, já estão se mantendo contato físico, né? Então, o que são os jogos de quebra-gelo e de integração? São jogos curtos, com altas doses de ação e gasto de energia. Então, como está dizendo, é para integrar, é para socializar. No início serve para integração, para se conhecerem e depois para interagirem, se divertirem. Jogos de quebra-gelo e integração. São jogos de abertura, nomes, ação, folia, musicais e com dança. São jogos curtos com altas doses de ação e gasto de energia. Servem para unir o grupo desde o início da sessão, ajudando os participantes a memorizar o nome de cada um, começar em contato e se descontraírem. O que isso quer dizer? Que no início de uma aula, no início de um evento, no início de um momento, né, de um curso, acontecem essas atividades que é para quebrar o gelo, que é para as pessoas se integrarem, se conhecerem. Mais um pouquinho, então os jogadores se soltam, aquecem, descarregam as tensões físicas, superam reservas pessoais.
Devem ser usados nas primeiras fases de desenvolvimento do grupo, no início de cada reunião, após intervalos e todas as vezes que o focalizador sentir que a energia e a motivação da equipe estão diminuindo. Então, aquele que coordena a atividade percebe o momento de trocar a atividade. Agora, em se tratando dos jogos cooperativos sem perdedores, como o nome está dizendo, todas as pessoas jogam juntas para superar um desafio comum. Então, não existem perdedores, todos participam, todos se envolvem com a atividade. Os jogos cooperativos sem perdedores são caracterizados normalmente de não terem perdedores. Todas as pessoas jogam juntas para superar um desafio comum. Então, está muito claro que esse tipo de jogo contribui, para ser mais uma das categorias dos jogos cooperativos. Relembrando então o que a gente viu na aula de hoje. Jogos de quebra-gelo e integração são aqueles jogos que servem para unir, para integrar, para se conhecer, no início de um trabalho, de um curso. Já os jogos cooperativos sem perdedores, como o nome já está dizendo, se refere àqueles jogos em que não tem ganhador e perdedor. Todos participam e a atividade termina quando todos cumprirem a missão. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e desejo bons estudos a vocês. Tchau, tchau!